Olá, eu sou Maria Leopoldo, sou psicóloga e coordenadora pedagógica da Lila. O objetivo desse vídeo é a gente conversar sobre como organizar a rotina de bebês e crianças pequenas. Então, a gente vai falar um pouco do porquê a rotina é importante e eu vou buscar dar algumas dicas eh, de como organizar essa rotina e o que pensar na hora dessa sistematização. Bom, então, para começar, é, é importante uma reflexão pessoal dos próprios adultos sobre a nossa rotina, né? O que que a gente faz no nosso dia? A gente faz todas as coisas em ordem, todo dia coisas em ordens diferentes, né? Ou a gente tem um padrão? Por que que a gente tem? O que que a gente sente? Né? Então, vou dar um exemplo. Até na hora do banho, a gente costuma ter uma ordem. Primeiro a gente passa shampoo, condicionador, depois se ensaboa, enfim, cada um tem uma ordem. Mas a gente se reconhece nisso, a gente se conforta com essa ordem, né? Ou até mesmo antes de sair de casa, a gente também tem uma ordem, né? A gente acorda, levanta, toma café, depois se troca, tem gente que se troca antes de tomar café. Então, esse tipo de hábito nos conforta, nos dá segurança, a gente sabe o que vai acontecer, a gente consegue se organizar emocionalmente, cognitivamente, quando a gente sabe o que vai acontecer. E quem dirá para as crianças, para os bebês, né? Que estão chegando nesse mundo. Então, para esse bebê e para essa criança pequena, entender que as coisas têm uma ordem gera muito conforto, muita segurança, né? Então, para a criança pequena, a rotina tem o poder de acalmar, de dar segurança, de dar noção de previsibilidade, né? Previsibilidade significa ela saber o que vai acontecer. E quando ela sabe o que vai acontecer, ela não precisa ficar estressada, tentando entender, insegura do que será que vai acontecer, né? Então, quando tem um conceito que chama estresse tóxico, que diz um pouco desse estresse infantil, né, que a criança precisa passar quando tudo é muito desorganizado. Né? Então, quando a criança não sabe o que vai acontecer, ela tem que ficar estressada, tentando prever. Né? Mas quando essa ordem já existe, ela pode gastar a energia dela com outras coisas. Né? Isso significa se desenvolver melhor. A criança também vai construindo uma noção de tempo, né? Então, claro que o bebê não sabe, não sabe dar, não faz sentido falar em termos de horas para o bebê, né? Mas a noção de tempo vai sendo construída a partir da noção de sequência, né? De que uma coisa vem depois da outra. Então, a gente vai, quando a gente oferece uma rotina para a criança pequena, a gente ajuda ela a desenvolver essa noção de temporalidade. E uma boa rotina é uma rotina que respeita o ritmo, o humor da criança, né? Entendendo que cada criança tem uma, e claro, tenta conciliar com a rotina da família, né? Estou falando isso porque muitas vezes também algumas famílias estabelecem rotinas extremamente rígidas, né? Que às vezes também desrespeitam o ritmo, a mudança do bebê, né? Ou o desejo do bebê, né? Então, é muito importante a gente estabelecer uma rotina, mas não esquecer de observar o que está fazendo sentido, né? Às vezes o bebê muda a rotina de sono, está precisando dormir um pouco mais, dormir um pouco menos, né? O bebê vai crescendo e vai precisando cada vez de menos tempo de sono, né? Então, tudo isso vai mudando e a rotina também precisa mudar. E, por outro lado, a rotina também é fundamental para o adulto, né? Então, eu coloquei essa frase, disciplina é liberdade, que é uma grande verdade quando a gente pensa na organização do nosso dia. Quando o adulto sabe que tempo que ele vai ter para a criança, né? Como ele vai distribuir essas tarefas ao longo do dia, isso gera menos ansiedade, menos culpa, né? Se a gente está o tempo todo atropelado, querendo dar conta de tudo, né? Isso gera mais culpa. Então, organizar a rotina para o adulto significa mais tempo de qualidade com a criança, mais tempo para as outras tarefas, né? E entender que o dia só tem 24 horas, né? Então, não dá realmente para incluir tudo,
mas o adulto vai sabendo o que de fato pode ser feito ao longo de um dia, especialmente em relação ao cuidado com as crianças. Bom, então, como organizar, né? Bom, para começo de conversa, quando a gente fala de bebê pequeno, né, de bebê e criança pequeno, é incluir os horários de cuidado, né? Então, o que é básico, né? Quando a gente vai pensar em rotina de bebê, é pensar no sono, antes de tudo, incluir os horários de sono, de alimentação, né? De amamentação, de banho, né? Para depois poder incluir outras coisas. Então, se esse bebê não tiver descansado, a rotina dele vai estar, né? O dia dele vai estar muito prejudicado. Então, estabelecer esses horários é fundamental. E depois poder incluir as outras coisas, né? A depender da rotina da família também, né? O que cabe para quem está no apoio dessa família, se essa família, com quem que essa família, qual que é a rede de apoio dessa família também, né? Então, poder incluir isso. Quer seja escola, horário de brincar livre, passeio, alguma proposta dirigida. Proposta dirigida, quando eu penso para bebês e crianças pequenas, a gente já vai falar disso, mas claro que a gente não vai dirigir uma atividade e esperar que o bebê faça o que a gente imaginou que ele deveria fazer, não é disso que se trata, mas às vezes é pensar, vou oferecer um material diferente aqui, ou vou me planejar para pensar numa proposta sensorial interessante, né? Então, leitura, né? Então, depois incluir outras coisas e sempre observar como a família e o bebê se adaptam, né? E daí, fundamental, gente, é entender que para o bebê tudo é experiência, e é isso que a gente pode aprender de melhor com as crianças e com os bebês. O bebê não está preocupado, né, no que vem depois, em boleto para pagar, em coisa para resolver, né? Então, isso é muito uma ansiedade do adulto. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu atendo famílias que me falam, tenho muito medo de não estar dando o estímulo correto, ou o que eu preciso fazer, o que é certo fazer, não quero perder nenhuma oportunidade. E daí, o jeito de não perder nenhuma oportunidade significativa para o bebê é observá-lo. Então, às vezes, a gente quer poder acelerar e fazer a próxima coisa, mas o bebê está super concentrado, brincando com a toalha de banho, super interessado, brincando com a etiqueta da toalha. Aquilo pode parecer uma besteira para o adulto, mas pode estar sendo uma experiência fundamental para o bebê. Então, a gente pode alargar as experiências, a gente pode dar tempo para que o bebê explore, né? Então, perceber o que faz sentido para ele, quais as explorações que precisam ser feitas, né? Descobrir o mundo para a criança é descobrir através do corpo. Então, tudo é oportunidade. A mesma coisa com os cuidados. Se antes a gente achava, eu já falei disso em outro vídeo, mas acho que é importante repetir aqui. Se antes a gente achava que banho, troca de fralda, né, limpar cocô estavam só relacionados à higiene, hoje a gente entende que esses momentos de cuidado são fundamentais para a construção de vínculo. Então, a gente não precisa fazer papum o banho, né? A gente não precisa ser rápido, a gente não precisa trocar a fralda 1, 2, né? E acabou. Então, a gente pode dar tempo para a criança desfrutar aquela experiência, né? Para oferecer uma presença de qualidade, para olhar para a criança, para sorrir, para conversar, para deixar ela explorar um material que ela esteja se interessando. Então, para que uma criança tenha uma rotina significativa, é importante o adulto ter disponibilidade e observar o que está fazendo sentido para ela. Ou seja, quem vai mostrar o que é importante ao longo do dia é a própria criança, né? Claro que tem os momentos que é o adulto que vai saber o que precisa ser feito, por exemplo, né? Alimentação, banho, mas em todos os outros momentos, quem vai mostrar o que é fundamental é o bebê e a criança pequena. E daí eu trouxe aqui algumas ideias de coisas que dão para ser propostas para as crianças, né, para os bebês.
Então, muitas vezes a gente escuta essa questão do que é o melhor estímulo, né? Ai, eu não tenho muita ideia do que fazer com o meu bebê, né? Ai, não sei muito o que fazer. E tem uma parte que eu digo que é importante que as famílias sigam a sua intuição e as suas vontades, mas às vezes a gente entende que pode faltar ideia. Então, vou dar algumas ideias de coisas que podem ser feitas com o bebê desde muito cedo, né? Então, ler ou contar histórias, né? Então, tem gente que acha que, ai, né, é só mais para frente, quando a criança vai entender a narrativa, mas não. Depois eu tenho um outro vídeo que eu gravei sobre isso, mas que desde que a criança é muito pequenininha, dá para contar histórias, a voz do adulto, a sonoridade é super importante. Depois vejam o vídeo sobre o que ler e como ler para crianças pequenas. Cantar, dançar, deixar que a criança explore a sonoridade dos diferentes materiais. Quando a criança ficar um pouquinho mais velha, né, a partir de 1 ano e pouquinho, já dá para cozinhar e fazer lanche com a participação da criança. A criança lavar a fruta, a criança passar, né, enfim, tentar passar alguma coisa no pão, propor uma atividade com algum material diferente, uma proposta sensorial, de tinta, com algum material diferente, brincar com farinha. Enfim, a gente tem um cardápio grande de atividades para fazer, uma extensa lista, mas a gente às vezes pode ter alguma ideia de coisas interessantes para fazer. E daí vou falar muito dessa característica da atividade para criança pequena em outro momento, um pouco mais para frente. O brincar livre a partir dos materiais não estruturados, que a gente também já tem outro vídeo para falar disso. Envolvê-las nas tarefas domésticas, ainda que sejam coisas muito simples, dá para a criança pequena fazer, né? Que às vezes é guardar um brinquedo, que às vezes é colocar a roupa no cesto, né? Então, isso também a gente pode pedir a participação dos bem pequenininhos, né? Claro que isso vai fazer pouco sentido para os bebês até 1 ano, mas cada vez mais, de algum jeito, a gente pode envolver a criança na rotina doméstica, né? Entendendo que isso não é separado da vida dela, mas que ela pode acompanhar de algum jeito essa rotina doméstica, de tarefas da casa. Passear e conversar. Então, desde muito pequeno é fundamental conversar com o bebê, fundamental, né? E sobre o passeio a gente vai falar daqui a pouco. Uma coisa não precisa, isso não significa, gente, que precisa fazer tudo isso todo dia, claro que não, né? São algumas ideias, mas por quê? Porque ter um tempo de nada, de ócio, também é fundamental, né? Então, a gente não precisa se preocupar em lotar a agenda da criança, né? Isso não é bom, né? Então, é através do tempo vazio que a criança também vai imaginar, vai criar, né? Vai transformar. Então, esse tempo, essas pausas na rotina também são importantes. E daí, lembrar que para o bebê e para a criança pequena, não é sobre chegar, o passeio não é sobre chegar ao parque, né? Mas é o que acontece ao longo do trajeto. Então, assim como eu disse para a gente alongar as experiências de cuidado, nos passeios também. Então, os passeios são uma oportunidade de conversar, de olhar para a natureza, de deixar a criança abaixar e pegar uma folha, de ver um bichinho, de acompanhar uma formiga, de perceber quando uma criança sorri para a criança e comentar, né? E acha aquela moça gostou de você, sorriu para você, né? Então, não perder oportunidades que surgem. Então, a criança faz um grande convite ao adulto de observar as coisas que são simples, as coisas que são espontâneas e trazer a gente para o agora. Então, os passeios também são uma grande oportunidade da gente estar aqui agora, mais preocupado com o trajeto do que com a chegada.
E para finalizar, quero aqui problematizar a questão das telas para as crianças pequenas, né? Então, a OMS nos alerta e nos dá essa orientação de que crianças até 2 anos não devem ser expostas às telas, né? A criança precisa de experiência concreta, né? Pegar, tocar, sentir através do corpo que a criança aprende. E isso a tela não oferece, né? Então, quando uma criança deixa de viver experiências concretas para estar na tela, ela perde muita coisa, né? Então, isso tem impactos que têm a ver com sedentarismo, com ansiedade, com vício em tela. A gente sabe que as telas, né, os conteúdos que são feitos muitas vezes para as crianças pequenas são feitos para viciar, né? Então, evitar mesmo o uso de telas. E quando for inevitável, dá para colocar música, né? Assim, dá para colocar, às vezes, até no YouTube sem a tela, colocar a música sem a tela, né? E quando realmente não for inevitável e tiver que colocar alguma coisa para a criança ver, poder depois conversar sobre a experiência com ela, né? Não, que ela fique pelo menos menos passiva, né? Mas depois conversar o que você viu, né? E também, claro, escolher o que a criança está vendo, né? Não é só porque está assistindo que pode assistir qualquer coisa. Então, essas são algumas orientações, dicas sobre como organizar a rotina dos bebês e crianças pequenas.